semana eu tenho que explicar 2 ou 3 textos apocalípticos com paciência, porque a vontade era dizer isso. Eu não vou te falar nada não. Se quiser, você vai lá no culto para aprender. Mas a gente está aqui para isso, para ensinar. Não vou reter a palavra de Deus de maneira nenhuma. Contudo, lamenta-se, é fato, porque em dias dos quais estamos vivendo, onde as notícias não são alvissareiras, onde os testemunhos de todos apontam exatamente para o cumprimento bíblico profético de tudo aquilo que foi anunciado milênios antes. Isso nos alegra, mas ao mesmo tempo a nós pastores nos preocupa. Alegra-me porque está próxima a vinda do Senhor. E por certo se avizinha, e nossa alma com certeza jubila porque estaremos com Ele. É bem verdade. Mas me deixa preocupado justamente por conta do que eu vou ler a vocês aqui agora. E essa preocupação não tem como fugir do coração de um pastor, pelo que a Bíblia me dá o direito de sofrer por isso. Abre tua Bíblia comigo, por favor. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Diz assim, apenas esse versículo: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Estes que estão aqui clamando debaixo do altar, eles indignados clamam a Deus dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. Foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus irmãos e conservos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Essa abertura do 5º selo, onde João contempla, diferente da visão que ele estava tendo entre os 4 primeiros selos, ele vislumbrou tudo o que estava acontecendo na terra. Os 4 primeiros cavaleiros é uma visão que acontece nesse território, nessa geografia terrena. Mas agora ele é transportado de forma, em uma visão, é transportado para o reino de Deus, para o céu. E ele vislumbra como que debaixo do altar de Deus, do trono de Deus, um lugar reservado, onde ele viu milhares de pessoas que foram mortas e que agora estão lá aguardando o tempo de sua ressurreição. Pessoas que estão indignadas, ao mesmo tempo impacientes, porque esperam ver a justiça sendo feita e a prova daquilo que eles sofreram sendo colocado sobre aqueles que causaram tais coisas. E para confortá-los, para animá-los, foi dado a eles vestes brancas, compridas, com um símbolo de justiça, de pureza. O linho fino na Bíblia, pelo menos o linho fino branco, ele transmite a pureza, é um símbolo de limpeza, de pureza, de transparência, de santidade. É por isso que quando olha para algumas figuras que aparecem como Jesus, ele sempre está vestido de um tecido branco, extremamente limpo, expondo a sua pureza, expondo a sua santidade. E isso é dado a esses que estão lá debaixo do altar, como que para eles aguardarem, dizendo: vocês devem permanecer um pouco aí. E foram dados a eles como que palmas, como que folhas de coqueiro, né, que antigamente era utilizado para saudações, para louvor, assim como aconteceu no dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. As pessoas colheram bastante folhas de coqueiro, palmas, e
não só espalharam pelo chão, mas também acenavam, de modo que isso traz um contexto de júbilo. É quase que os fogos de artifício daquele tempo, entende? Não tinha fogos, então as palmas são os fogos de artifício daquele pessoal. Então, nesse simbolismo, é dado a eles como que instrumentos de louvor, como que instrumento de ação de graça, de gratidão, por onde eles estão agora. É como que se fizesse eles, ao invés de estarem clamando, eles pudessem reconhecer o lugar que estão. É como se pudessem dizer a eles: olha, vocês devem de estar felizes por onde estão, e devem aguardar o tempo, porque tem mais gente que vai vir para cá. E quem se refere esse grupo de pessoas aqui? Ora, a Bíblia, ela mesmo responde essa pergunta, até mesmo porque João tem essa visão do quinto selo, e ela termina aqui no versículo 11. Porém, ela volta a ser mostrada para ele no capítulo 7. Se não, veja comigo, por favor. Capítulo 7 de Apocalipse, o versículo 9. Depois a gente volta no verso 1. O versículo 9 do capítulo 7 diz: depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Essa gente, que até então, na primeira visão de João, estavam debaixo do altar, num lugar reservado, agora já são transportados para a presença do Eterno. Já são transportados como que diante do trono, diante do Cordeiro. Eles já não estão mais aguardando. Isto é, significa que passou o tempo, que já completou o número. Portanto, essa visão primária que João tem aqui é de um todo de 7 anos. Mas essa segunda visão do capítulo 7, ele já vê a conclusão desse todo. Isto é, a primeira visão que ele tem dos mártires, ele está vendo o lugar, a indignação, o sentimento de tristeza em alguns pelo fato de serem sido mortos, o sentimento de justiça por estar se sentindo injustiçados. Então, a estes é dado um consolo, para que se esperem um pouco mais, porque tem mais gente que vai vir acompanhar eles. Só que agora, nessa outra visão, que é o mesmo povo, o João já os vê transportados para o lugar onde permanecerão por um longo período de tempo. Perceba que essa multidão que ele está aqui, até então ele viu, tinha similaridade, mas ele não sabia quem era. Então ele perguntou. Veja, o mesmo capítulo 7 e o verso 10 em diante. Clamavam com grande voz. Olha o clamor deles agora, vê como é que é diferente. Só compare comigo, por favor. Se você voltar lá no versículo 10 do capítulo 6, volte na sua Bíblia, veja lá a mesma palavra. Clamavam com grande voz dizendo. Está vendo o que eles clamam? Até quando? Ó verdadeiro santo e justo, não julgas e vingas o nosso sangue sobre os que habitam na terra. Agora transportados para o lugar da presença inatingível do Eterno, o verso 10 do capítulo 7 diz a mesma frase: e clamavam com grande voz. Mas olha o que eles clamam agora, é diferente. Salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Agora eles já estão louvando, eles já estão reconhecendo o estado que eles eram, de onde eles vieram, e o como eles estão ali, a alegria que eles têm ali. São revestidos de uma promessa extraordinária. Se não percebam, todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Aleluia. Então, um dos anciãos foi até João e perguntou: João,
Você sabe quem que é essa galera aí? Esse pessoal todo? De onde eles vêm? O João disse, não sei não. Estou doido para saber. Estou com vontade de saber. Então, ele respondeu assim. Você pode ver no verso 14. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam-na no sangue do Cordeiro. Veja, que ele completa, o próprio ancião, quando dá a resposta, ele faz uma síntese dizendo assim, sabe, João, lá atrás você viu uma visão daqueles que estavam como que numa sala de espera. Estavam esperando para a sala principal, até que os outros convidados chegassem. Mas agora, João, você já está vendo eles na sala principal. Todos os outros convidados já chegaram. E por isso o cântico deles é diferente. Por isso agora o júbilo deles é diferente, a alegria deles é diferente. Por isso agora, João, tudo que tem em seus corações é um gozo eterno, extraordinário. Esses são os que vieram justamente de um período triste de 7 anos de dor, chamado grande tribulação. E é esses, João, que você está vendo agora, que tem um privilégio tão grande, veja só, verso 15. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono, estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Como Jesus é demais. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Que lindo, não é? Mas sabe quem é essa gente? Essa gente não é a igreja arrebatada. Essa igreja não é você e eu que está vivo. Essa gente são aqueles crentes que não atentaram para as palavras de Deus, que não guardaram o testemunho, que pecaram, que não foram reverentes, que não temeram, que andaram com os pés do diabo, que aceitaram suborno, que enquanto crentes mantinham a sua crença na igreja, mas mantinham seus pés no mundo, viviam com os corações divididos, dominados pelo pecado, agarrados à ignorância das trevas, viviam e vivem tratando as coisas de Deus como mero conceito religioso, como simplesmente mero dever de estar cumprindo, como simplesmente mais um lugar para estar, mas não relacionamento, não comunhão, não intimidade, não busca, não oração, não jejum, não adoração, não ter Deus, não viver Deus, não ensinar Deus, não comungar com Deus. É essa gente que as igrejas estão cheias. O que me preocupa, queridos, é que são do meio destes que o Senhor vai arrebatar o povo, vai arrebatar uma igreja. A igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem mancha alguma, esta tem uma promessa. Paulo disse, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao toque da última trombeta, pois a trombeta soará, e quando a última trombeta soar, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados para encontrar com o Senhor dos ares. Sim, então Paulo acrescenta e diz, e quando a trombeta soar e formos arrebatados, então o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da corruptibilidade, e quando o que é mortal se revestir da imortalidade, e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então poderemos gritar e dizer, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto,
Portanto, amados irmãos, diz Paulo, sede, pois, firmes e constantes no Senhor, pois sabendo vós que o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 53 a seguir, perceba que Paulo cita que a igreja, ela vai num ambiente diferente, ela vai num espaço diferente, ela vai antes da grande tribulação, preservada para um tempo de adoração, segundo Apocalipse 5, no qual já aprendemos amplamente. Mas e estes? Estes ficaram, não serão poucos. Isso que entristece a gente, é isso que deixa todo pastor preocupado, porque de longe, em comunhão com o Senhor, você vê os passos que os crentes andam, você vê os diálogos dos crentes nas suas redes sociais, você vê suas fotos, você vê suas maneiras vãs de viver, você vê os crentes envolvendo em coisas do mundo. Isso te preocupa, porque sabemos que o arrebatamento é assim. Então aqueles que estiverem preparados em comunhão com o Eterno, perceba, volto a dizer, Mateus capítulo 25, verso 1 ao 10, trata uma parábola de Jesus, e ele chama de a parábola das 10 virgens, e eu já citei isso algumas vezes. A parábola das 10 virgens é um retrato muito claro desse panorama que temos hoje, da atualidade e de como vai ser o arrebatamento. Se não perceba, ele disse que são 10 virgens, mas apenas um noivo. Essas 10 virgens aguardam o noivo, como que complemento, como que qual delas ele vai escolher, ou que elas entrarão no prazer do leito desse noivo, pois era uma forma cultural da época em que se tinha. Então Jesus se utiliza dessa mesma cultura para ensinar. E perceba que ele coloca dentro dessa parábola 10 moças representando a igreja, as 10 vestidas para casar, as 10 igualmente bonitas, as 10 igualmente maquiadas, as 10 igualmente preparadas, as 10 igualmente adornadas, as 10 igualmente lindas, perfeitas. As 10 igualmente possuíam uma lâmpada, uma lamparina, na verdade, para que pudesse manter a vigilância. As 10 possuíam azeite, as 10 possuíam fogo, as 10. A única coisa é que a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. Em algumas expressões chamam até de 5 loucas. Perceba que é forte o que a Bíblia chama aqui de loucura, o que muita gente faz. Loucura. Se a gente entender como é que estão vivendo as pessoas na carnalidade, a Bíblia chama de loucura. Porque o que vos parece ser sandice. Perceba que todas estavam perfeitas. A única diferença está aqui num detalhe. A Bíblia diz, tardando o noivo. Isto é, passando um tempo a mais do que elas esperavam. 5 das que estavam lindas disseram, vamos, a esse tempo vamos guardando azeite, que a gente não sabe quando é que ele vai vir. Ele pode demorar um pouco mais, então vamos buscar o azeite. E aí as outras, que estavam igualmente lindas, vestidas de crente, jeito de crente, cultuavam, dizimavam, ofertavam, falavam do noivo. Gente, entende? Mas a única coisa é que elas não tinham azeite de sobra. Quando tardou o noivo, a bodega fechou. Então foram atrás, quando ouviu um grito, aí vem o noivo. Elas correram para comprar azeite, porque sabia que só ia entrar aquelas que tivessem lamparina acesa. Então quando chegaram para comprar, a venda estava fechada. E foi-lhes dito, não, agora não dá para comprar mais. Então elas correram nas outras 5 e disseram, empresta-te um pouco para nós. E elas disseram, não podemos. Porque vai que a gente empresta para você e falta para ti e para nós. Então,
Tu devia ter comprado antes. Tu devia ter olhado isso antes. Mas tu não olhaste. O que significa isso? Jesus está querendo dizer que não são os rudimentos que a gente propõe que vai levar uma igreja arrebatada ao céu. Não são os seus adereços, não é o seu estilo de vestir-se, não é o seu contexto religioso, não é a sua credencial de membro ou de obreiro, não é o fato de fazer parte de uma igreja ou de um grupo cristão. Não, senhores, o que a Bíblia chama a atenção aqui não tem nada a ver com aquilo que a gente chama de cristianismo. O que Jesus chama a atenção aqui é o nível de relacionamento com Ele. É o quanto estamos conectados nele. É o quanto que estamos tendo comunhão com Ele, é o quanto que estamos agarrados nele. Podemos ser os melhores crentes do mundo, mas se não tivermos uma conexão plena, um amor, uma intimidade, um relacionamento com Ele, estamos só perdendo tempo. Perca de tempo. Aqui se reside tudo. Se tenho relacionamento com Ele, o pecado me dá nojo. Mas se não tenho relacionamento com Ele, o pecado é prazeroso. É por isso que o mundo tem entrado devagar com seus conceitos e mecanismos no coração de muita gente. E há aqueles que entendem que está tudo bem. Eles frequentam a igreja, eles convivem com o povo, mas vai chegar o dia em que disse Jesus, estarão dois no telhado, um será levado, o outro será deixado. Estarão duas no campo, uma será levada, outra será deixada. Agora imagina você, os que ficam. Qual é o sentimento na alma daqueles que ficam? Imagine, saber que a igreja foi, e o arrependimento que brota na alma agora, por se lembrar de tudo aquilo que foi ensinado, das oportunidades que teve, e agora perdeu tudo isso, e a igreja foi. Então esteja certo, irmãos, centenas, milhares de pastores começarão a reunir aqueles que ficaram, esteja certo. Milhares de pastores, igualmente os crentes, porque ser pastor não significa que ser mais crente. Ser pastor é simplesmente um serviço. É muito interessante isso, as pessoas confundem as coisas. Ser pastor é só um serviço. Primeiro tem que ser crente para depois ser pastor. Não é ser pastor e crente, primeiro tem que ser crente. E tem muita gente errada caminhando com os pés do diabo, saboreando o néctar do maligno e andando com características pastorais. É essa mesma quantidade de gente que vai estar pastoreando aqueles que foram deixados. E foram deixados por suas próprias escolhas. A gente pode até fantasiar e dizer, não, isso não vai acontecer. Experimenta, irmão. Eu prefiro não correr o risco. Eu prefiro estar agarrado com Jesus para correr com Ele, subir com Ele no arrebatamento. Mas isso nos preocupa. Porque como pastor, nós queremos que toda a igreja, todos, se tem 100 membros, possamos ver os 100 membros subindo ao encontro do Senhor. Se tem 10 mil membros, possamos ver os 10 mil membros subindo ao encontro do Senhor. Não existe um coração pastoral que sinta prazer em um só ficar para trás. Eu lembro-me de uma visão que um pastor teve lá no estado do Paraná. Ele foi meu pastor durante 3 anos, pastor José Pimentel de Carvalho. E quando ele teve a visão, eu estava no culto, ele caiu ao chão e já era velhinho. E ele não conseguiu levantar, foi levado para casa, ficou mudo até o outro dia. E no culto à noite ele contou a visão. Ele estava no altar, no púlpito. Então, ele disse que Deus chamou ele e disse, olha para o céu. E ele olhou. E o telhado da igreja desapareceu. Lá tem uma galeria enorme. Uma igreja muito grande. E ele viu que as pessoas começaram a ser arrebatadas. Foram subindo
daqueles que estavam assentados no culto. O Senhor ia chamando e elas iam subindo, e ao mesmo tempo que as suas roupas iam sendo transformadas em roupinhas, eles ficavam tudo branquinhos, subindo. E ele percebeu que em meio àquele arrebatamento, ele olhando aquilo acontecer, e ele viu que muitos crentes até tentavam, mas não conseguiam. Muitos permaneceram sentados, outros se colocaram em pé e tentavam pular para ver se pegava impulso. Então ele desceu correndo do púlpito, chorando, e pegava nos pés das pessoas. Ele conta isso, pegava nos pés das pessoas e tentava dizer: Jesus, leva esse também, leva aquele também. Porque ele dizia: eu não quero que fique nenhum para trás. Então o Senhor disse: a escolha não é tua, você só pode ensiná-los e adverti-los. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. É chegar o tempo em que o Senhor vai buscar a sua noiva, queridos. E você que está em pé, diz a Bíblia, cuide para que não caia. Não podemos ficar olhando os defeitos dos outros, porque isso nos leva à queda. Precisamos estar olhando o quanto estamos firmes. Se estamos firmes, então o que tem que fazer é como disse Judas: vai lá e busca o fraco e ajude-os arrebatando do fogo, ajude a fortalecer para que ele suba junto contigo. Aí você diz: mas pastora, não tem problema não ficar, depois tem 7 anos de oportunidade, vai ter que passar pela grande tribulação, daí não tem problema, pelo menos você é salvo. O que retrata o capítulo 6 é que essa gente aqui está dizendo: foi doloroso demais, Senhor. Não foi fácil chegar até aqui. A gente podia ter subido com uma igreja, mas não foi fácil, tivemos que encarar o anticristo. E ele nos tirou a vida e por isso chegamos até aqui. Ok, escolheram Jesus durante a grande tribulação e foram salvos, ok. Mas e daí? E a igreja? Perceba que eles permanecem debaixo do altar. E no capítulo 7, lá na frente, eles estão diante do Cordeiro de Deus, mas a igreja não está. Por que não? Porque estes aqui não ressuscitaram. Não, senhores. Eles só vão ser ressuscitados 1000 anos depois. Quando Jesus disse em João no capítulo 6 que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para o juízo eterno. Na última ressurreição, disse ele. Perceba que estas pessoas passarão 1000 anos nessa sala, nesse paraíso junto ao eterno, mas a igreja, diferente deles, passará 7 anos de glória nas bodas do Cordeiro. Depois a igreja desce com Jesus para reinar durante 1000 anos sobre toda essa terra de uma forma gloriosa e majestosa. A igreja vai ter a primazia de andar com Ele, de estar com Ele o tempo todo. Então é muito melhor, irmão, muito melhor do que encarar a morte, do que encarar o anticristo. E alguns dizem que nesse tempo o Espírito Santo não mais vai estar, e é uma verdade, pois a Bíblia diz nas palavras de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 1 ao 7, que a única coisa que retém a chegada do iníquo, do anticristo a essa terra, ainda é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo que está preparando a noiva é quem vai entregá-la para Jesus. Então como é que vai ser aqui na terra sem Ele? Ora, essas pessoas evidentemente conhecedoras da graça, que um dia se embebedaram da graça, a graça não é retirada. A salvação de Jesus é extensiva e a graça permanece, então é pela graça que eles vão conseguir. Pela ação direta de Deus na intervenção nesse mundo caótico. E se alguém dissesse: pastor, não consigo crer que a graça fica, então o efeito retardatário dela fica. Porque sem a graça ninguém é salvo. Ninguém.
Então logo perceba que essa gente aqui vai se esforçar para vencer no mundo de morte. Então não é melhor se agarrar com Jesus agora? Não é melhor, gente? Fala a verdade. Não é melhor ser crente de verdade? O que eu tenho tentado orientar as pessoas é, filho, porque você perde tempo. Se você quer viver metade na igreja, metade no pecado, faz isso não. Ou você se lambuza tudo de uma vez, ou você santifica-se tudo de uma vez. Ou você bebe do maná do diabo, come do maná do diabo à vontade, ou você come do maná de Deus de uma vez. Mas não tenta fazer os dois, é pior. Vocês concordam comigo? Por que vai ficar se privando do pecado pela metade e não alcançando a salvação por completo, mas pela metade a santificação? Então é melhor se lançar no pecado de uma vez, pelo menos já é do diabo e acabou. Aí vai chegar o tempo em que o camarada vai olhar para trás e vai dizer: por que eu perdi tanto tempo? Não fui nem crente, não fui nem pecador. Nunca alcancei o céu, porque no céu não entra metade, só entra completo. No céu não entra 10% Cristo, 90% carne. Ou você é Cristo ou você não é Cristo. Diga para quem está ao seu lado: no céu não tem meio santo. Ou você é santo, ou você não é. Ou você é justo, ou você é injusto. É por isso que Apocalipse capítulo 22 dá um conselho: quem é justo, faça justiça ainda, ou seja justificado ainda. Quem é santo, seja mais santo ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, disse ele, suje-se mais ainda. Então chacoalha o ombro de quem está ao seu lado e diga: você está separado do pecado? Separe-se mais ainda. Peça o divórcio de uma vez por todas do pecado, irmão. Nesse caso, Jesus orienta: divorcie-se do pecado. Largue o pecado. Vamos viver o que é reto, o que é justo, porque há de chegar o dia em que vamos prestar conta. E mesmo que não queiramos, esse dia há de chegar. Perceba que logo depois desse quinto selo, o sexto selo, no versículo 12 do capítulo 6, marca o fim da primeira metade da grande tribulação, ao meu entendimento. Diz assim o verso 12: olhei, enquanto ele abria o sexto selo, olha só, enquanto ele abria o sexto selo. Os outros selos foi assim, ó, quando ele abriu, pá, aconteceu. Mas esse aqui é diferente. Enquanto ele está abrindo o selo, as coisas estão acontecendo. Olha o texto. Na verdade, aquela versão atualizada, ela iguala. Mas o texto, no aramaico, dito por João e trazida por grego koiné, traz a mesma expressão, enquanto, ou enquanto acontece, ou durante a abertura. Olha o que diz: enquanto ele abria o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de silício, como carvão, e a lua tornou-se como sangue. É estranho isso aqui, porque se o sol escureceu, então a lua não pode ter brilho. A lua não tem brilho próprio, ela recebe luz do sol, não é verdade? Mas agora ela se torna como que sangue, é um sinal muito claro. Ela não é um eclipse, mas é um processo de juízo, como que sinalizando o que vem pela frente. Se não perceba, as estrelas do céu caíram sobre a terra, meteoritos, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra,
os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia, e quem há de resistir? Quando marca 3 anos e meio, creio eu, da primeira metade de domínio do anticristo, de falsa paz, de falsa bênção, de falso alimento, de falsa segurança, aonde ele propõe uma única religião, um povo só temente, uma cultura de cuidado, enfim, uma só moeda, um só governo. Quando isso está acontecendo, o 6º selo é aberto, e durante a sua abertura se rompe, parece que todas as chaves que seguram a natureza. Parece que a natureza se revolta de um súbito. Dá a entender que a natureza está se aguardando, está se avolumando de juízo, e de repente ela se libera. Diz que o terremoto que acontece aqui, sem precedentes, ele remove ilhas e montanhas dos lugares. Tu já imaginou? Significa, portanto, que as placas tectônicas que estão sobre a lava fervente, elas se movem. Tu já viu algum gráfico de ilustrações desses filmes de NASA, essas coisas todas, de terremotos quando acontece? Esse último tsunami, por exemplo, foi passado muito na TV, a fenda que se abriu dentro do Oceano Índico, e lá, por conta dessa fenda, a água desceu e depois subiu com toda a força e invadiu a Ásia com violência dramática. Agora imagine todas as placas em movimento. Imagine você o que isso vai provocar no mundo. Cidades costeiras vão ser varridas do mapa em milésimos de segundos por ondas, segundo alguns cientistas, ondas de aproximadamente 1,4 km de altura. Segundo alguns dados que existem de estudiosos que analisam não apenas fatos científicos, mas alguns estudam em contrapartida com esse texto. Inclusive um pastor que é engenheiro da NASA em mecatrônica, eu sonho um dia em que ele venha ministrar a nós aqui, mas é muito difícil pelo trabalho que ele executa. Ele ainda é engenheiro da NASA, o nome dele é Daniel Alfa. Ele é o responsável pelas pernas do Hubble, ele que desenhou toda aquela estrutura de mecatrônica dessa sonda que está no universo aí afora. É um homem extremamente inteligente, uma mente que 10 minutos com ele vale, puxa vida, é fantástico. E a gente conversando em Franca acerca disso, e ele disse: nós temos muitos estudos que provam e que já têm preparado nações para isso. Segundo ele, se uma onda atingir a proporção de 600 metros de altura, ela é capaz de adentrar terra adentro, cerca de 1.000 quilômetros. Se isso acontecer, as águas do mar chegam até nós aqui. Agora imagina o impacto disso. E a Bíblia está dizendo aqui, não é uma possibilidade. Ele não está dizendo assim, talvez isso aconteça se vocês não se arrependerem. Está dizendo aqui, eu vi acontecendo. Vai acontecer. É por isso que você vê potências globais. A gente acha que não. Parece filme de ficção. Mas as nações poderosas estão se preparando para cataclismas globais. Você nem sonha, mas estão se organizando para terem seus refúgios. Perceba que não basta o terremoto. Diz a Bíblia que meteoritos chovem sobre a terra. E
provocam crateras enormes, como que centenas de bombas sendo explodidas sobre o solo terreno. Isso tudo provocando um desastre de proporções inimagináveis. Isso marca, portanto, 3 anos e meio. E se a gente acha isso difícil, é apenas a primeira metade de paz. Porque agora, na segunda metade, onde existem 7 trombetas e 7 taças da ira divina, é nesse período em que as trevas de fato dominarão. Se você imaginou que tudo isso até aqui, a fome, a violência, a peste, a mortandade, os terremotos, as dificuldades são gigantes, eu te convido a ler Apocalipse capítulo 8, 9, 10, 11, 12 até o 17. Aí você vai talvez até perder o sono, talvez até não conseguir almoçar de tudo aquilo que está proposto aqui. E eu quero mostrar isso para vocês ao longo dos dias. Eu só quero terminar essa fala agora, te expondo que o capítulo 7 começa com uma visão de João e uma audição, porque ele não consegue ver as pessoas, mas ele ouve o número delas. E ele vê o retrato de 144.000 preservados por Deus, guardados por Deus, separados por Deus. Nessa visão de João, onde esses 144.000 aparecem, ele ouve o número deles, sabe-se que são 12.000 de cada uma das tribos de Israel. É bem complexo isso aqui, embora assim, complexo pelo fato de poucas informações bíblicas. Então, em função disso, existe muita especulação. Para os testemunhas de Jeová, por exemplo, estes são o must, é o máximo, e eu não sei o que eles vão fazer com os outros, porque só 144.000 acabou. Então vai ter que ter uma escala de valores, porque o céu dos testemunhos de Jeová compreende apenas 144.000. Então não adianta pregar muito, né, não? Porque dependendo do tanto de igreja já foi. Acabou já o espaço. Então é quase que comprar um terreno específico, fazer a escritura. Mas a ideia de Deus não é nada disso. Tem nada disso aqui. O que Deus faz é preservar uma quantidade de homens e mulheres como primícias, como pessoas separadas, em cumprimento de sua própria promessa a Israel, a saber que deles vem a salvação e eles são as primícias da salvação. Ele vai utilizar esses 144.000 como testemunhas de sua palavra, de sua força, da pregoação do seu reino. A própria Bíblia diz que eles são testemunhas dele. Se não percebam, venham comigo rapidinho, e eu vou terminar com essa leitura. Apocalipse, por bondade, capítulo 14. Eles aparecem no capítulo 7 e aparecem no capítulo 14. É o mesmo grupo, é a mesma equipe. Mas veja como eles têm um tom especial de Deus. Se não percebam. Então olhei, verso 1, e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o seu nome e o nome de seu pai. Eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E a voz que eu ouvi era como de arpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam um novo cântico, dizendo, diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis.
É um mistério de Deus isso aqui. Porque esses homens, essas pessoas, são mostradas que o Senhor disse: olha, segura os 4 ventos do céu, lá no capítulo 7. Não destrua mais nada. Mantenha a terra como está agora, até que eu assinale na testa deles os 144 mil. Eu quero preservá-los. Esses 144 mil encontrados pelo Senhor, penso eu, que são pessoas que têm 2 marcas principais. A primeira, a marca de uma fé tamanha. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles foram comprados dentre os homens da terra. Quando a Bíblia fala comprados, ela põe preço. Ela utiliza a mesma expressão de como, por exemplo, a igreja comprada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Ela não exclui de que Israel precisa crer no Cristo para receber a salvação. Se a gente acha que por ser israelita não precisa aceitar o Cristo como Salvador, está muito enganado. O Cristo é a única fonte de salvação. A Bíblia diz que a salvação veio dos judeus e para os judeus. Quando eu era mais novo na fé, logo que eu me converti, eu me questionava e dizia: por que eu não nasci judeu, cara? Que eu não precisava servir, fazer coisa alguma, bastava ser judeu, tá beleza. Mas depois que eu fui entender a palavra, não é nada disso, irmão. Todo judeu tem que se converter ao Cristo. É por isso que Apocalipse capítulo 19, verso 11, eles estão encurralados pelo anticristo, Gog e Magog, vem contra o que sobrou de Israel para destruí-lo, para aniquilá-lo. E eles agora não têm outra saída. E esses 144 mil haviam dito: creiam no Cristo, creiam nele, nós somos testemunhas dele. Eles pregam o evangelho do reino para essa gente. Então esse povo clama: oh, cadê o nosso salvamento, Senhor? Então a 7ª taça é derramada, já estou antecipando ela, e ela não cai na terra. A 7ª taça que o 7º anjo derrama, ela cai no céu. A Bíblia diz, no ar, na atmosfera do ar, e ela abre uma cratera. Dá para imaginar isso? É quase que um portal tridimensional. Ela abre uma cratera nesse azul. E quando essa cratera é aberta, eles começam, quem está lá em Israel, começa a ver descer do céu um cavaleiro montado sobre um cavalo branco. Eita, irmão, que coisa gloriosa. Esse cavaleiro vem seguido com milhões de outros cavaleiros e milhões dos seus santos. Eu não sei quem de nós vai estar montado em cavalo, mas eu sei que a igreja vai estar atrás dele, descendo com ele em glória. Eu quero ter um cavalão bem grandão. Ele sabe que eu gosto disso, então acho que ele vai reservar um para mim, nem que seja um pangarezinho. Enfim, quando ele descer, Israel vai olhar para ele e dizer: é o Messias. Então, no ar, ele desce do seu cavalo, diz a Bíblia, e coloca os 2 pés, segundo Zacarias, coloca os seus 2 pés sobre o Monte das Oliveiras, o mesmo monte onde ele gemeu a noite da crucificação. E quando ele coloca os pés ali, a terra começa a fazer assim, ó, e se abrir, e abre-se o monte em 2 partes. Então cria-se um enorme vale em 2 partes, gigantesco, enorme, e todo o exército do anticristo se entra por esse vale para atacar Israel. E Jesus em pé sobre o monte, ele dá uma palavra, e o exército do anticristo é aniquilado. Ele diz a um anjo: anjo, prende o dragão, que é o Satanás. E um anjozinho desse que está aqui do lado de nós aí, um anjo sem muita credencial, um anjo, basta um anjozinho, sabe aquele anjo, o menorzinho que tu acha que é o menorzinho? Aquele um, que anda contigo na tua motoca, que está contigo dentro do teu carro, aquele anjo lá, esse mesmo, um desses. O importante não é ele, é a voz que comanda. Não é o anjo em si, é a voz que dá autoridade. Então a voz que dá autoridade, a saber, o Messias, diz para ele: prende aquela serpente. Ele vai lá, a serpente tem que se encurvar, e ele amarra com cadeias eternas e o prende por 1000 anos. Então ele vai lá, pega o anticristo. Eu vou estar falando sobre o anticristo muito, você vai ver que é uma figura terrivelmente
horrorosa. Vou estar falando sobre o falso profeta, que é um terrível ser que constrói uma estátua de pedra, e essa estátua de pedra parece do Quarteto Fantástico, e ela começa a falar e andar. Verdade. E faz milagres ainda. Uma estátua. Anda, fala e faz milagres. E o povo se admira e diz: o anticristo é o Cristo. Entende? Então, esse anjo vai lá e prende a besta e o falso profeta, e diz a Bíblia que os lança vivos no lago de fogo. Uau! Então Israel olha para ele e se curva diante dele e diz: tu és o nosso Salvador. E Jesus diz: eu vim para reinar. Reivindica o trono de Davi, seu pai. Jerusalém está destruída, mas agora ele começa a reedificar a Jerusalém, e o seu trono é estabelecido sobre essa terra durante 1000 anos, e nós teremos o privilégio de com ele reinar durante 1000 anos. Aleluia! Oh, aleluia! Aí você diz: daí, pastor, e quando terminar 1000 anos, o maligno é solto outra vez, o capiroto é solto. Terminou 1000 anos, ele é solto. E ele vem para tentar aqueles que nasceram durante o milênio. Porque um piá no milênio, um molequinho que nem esse aí, vai ter 100 anos de idade. Então, até passar 1000 anos, ele já viu muita coisa. Ele nasceu no milênio. Então, não é justo que eles herdem a salvação eterna sem ter a mesma aprovação de que aqueles que viveram no período de Satanás. Então, o Senhor libera o anticristo, o diabo. E ele vem e se pasme, ele consegue convencer milhares e milhares a se revoltar contra Jesus. Eu vou te mostrar o que vai ser o milênio lá no futuro. Irmão, não existe nada comparado à glória do milênio. Não existe nada. Sabe, durante o milênio, diz a Bíblia, vai ser assim: você vai numa árvore, quer comer uma maçã. Então você vai na árvore e tira a maçã. Pegou a maçã. Comeu? Quando você olhar para o lugar que você tirou, a outra já está lá. No milênio, diz Isaías, vai ser assim. Vai ser tão gostoso que um leão do meio do continente africano vai abaixar para essa criança montar nas costas dele e brincar. Um leão vai comer capim igual um cordeiro, do lado de um cordeiro. E a Bíblia diz: e a paz não terá fim. Você imagina um ambiente onde o mundo, onde a paz não tem fim, onde Jesus reina, está lá, você pode sair daqui do Brasil e ir lá na capital dele, está lá, adorá-lo. Imagina, é o que diz a Bíblia. Então, nesse universo de honra, de paz, de glória, ainda vai ter gente que vai preferir a proposta do diabo. Então é a última tentativa de batalha, porque não há mais guerra. É nesse tempo que Jesus vence para sempre Satanás, e ele é lançado no lago de fogo. E quando terminou esse período, instala-se, portanto, o grande trono branco, o juízo final. É nesse tempo que todos aqueles mártires da grande tribulação vão ser ressuscitados e vão para estar com a igreja, sem dúvida. Mas aqueles que não creram no Cristo serão ressuscitados, sim, para o desprezo eterno, para a condenação final, para o que a Bíblia chama de segunda morte. Eu não posso ir mais além. Eu queria convidar você a estar em pé. O que leva desta manhã aqui, não importa a proposta que o diabo faça, não importa o quanto o pecado seja aparentemente saboroso, não importa o quanto você tenha que lutar, que perder, que sofrer, que gemer, mas seja crente. Seja crente. Seja crente para encontrar com Jesus agora. Seja crente para estar pronto para Ele nesse momento. Seja crente para amá-lo acima de todas as coisas.
Escolha viver o cristianismo do Cristo, não o cristianismo da religião. Escolha viver para estar com Jesus. Eu te peço, em nome de Jesus eu te peço. Não brinque, querido, e ajude aqueles que estão brincando a deixarem de brincar. Seja franco, exponha. Um dos maiores pecados da igreja é de omitir o juízo de Deus. A igreja do presente século não tem anunciado e mostrado as coisas que vai acontecer. A igreja do presente século, desculpe dizer isso, mas ela se prostituiu, ela se vendeu. Ela prega tudo, menos o que Deus quer que pregue. A igreja do presente século ama apenas as coisas que envolvem a vida terrena, mas ela despreza as coisas que envolvem a vida no Cristo. Não vamos fazer assim. Eu te convido a ser um arauto, a ser um instrumento da justiça de Deus, a ser uma trombeta profética de juízo, sim, de despertamento, sim. Ainda que ao você dizer a alguém: este zombe de ti, não se importe. Zombaram dos profetas, zombaram de Jesus, zombaram de tantos. A Bíblia diz, nas palavras de Pedro: sede, pois, santos, pois o vosso Deus é um Deus santo. Feche seus olhos, por favor. Meu Pai querido, nós terminamos esse breve momento, Senhor, onde tentamos entender a Tua palavra, onde sabemos que a Tua palavra não cai por terra. Jesus, Teu Filho, disse que passarão os céus, passarão a terra, mas a Tua palavra, ela não há de passar. O que Tu disseste lá atrás a Adão, tens honrado até hoje. O que Tu falaste por meio dos Teus profetas tens acontecido até os dias de hoje. Então a Tua palavra não passa, Tua palavra não recua, Tua palavra é eterna. Então eu te peço, meu papai, ajude o povo a crer na Tua palavra. Ajude a igreja a crer na Tua palavra. Ajude a igreja a ser igreja. Ajuda, Senhor. Ajude-os a amar-te, a amar o Teu reino, a querer ser separada, ser santa, ser única, a querer ser o povo do arrebatamento, a querer um mundo recheado da Tua justiça. E eu sei que o juízo só virá porque nós deixamos de viver como igreja. Por isso, meu Pai, eu te imploro, desde os dias de Adão, Teu povo tem se dispersado, e a Tua palavra diz que chegaria o tempo em que o amor de muitos esfriaria. Então, Pai, nos ajude a corrigir isso. Eu sei que o amor esfria por conta de nossa vivência. Nos ajude a corrigir isso, Pai. Nos ajude a ser santos de verdade. Nos ajude a Te honrar. Nos ajude a Te glorificar. Nos ajude, Senhor, a guardarmos o nosso coração, a sermos a igreja prudente,